Silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens trucadas, os assuntos adulterados possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmitas informações malsãs. Escuta com calma, sem apressar conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha o cuidado de fazê-lo, colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Muito linda mensagem. Queridos irmãos e irmãs, é com muita gratidão que nessa manhã bonita, fria, mas muito bonita, estamos aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, Maria, nossa Mãe Santíssima, para podermos cada vez mais exercitarmos a nossa fé, aprendermos a ouvir a verdade que vem de Jesus no Evangelho. Tenhamos fé, vamos procurar auxiliar e deixar-nos ser auxiliados e cresçamos intimamente com essa fé que sempre estamos a buscar em nome do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Para a gente poder ir refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, para a gente estudar, né, refletir, nós vamos refletir sobre essa mensagem que está no livro Pão Nosso, que é o livro que a gente está seguindo no estudo, no capítulo 9, que chama Homens de Fé. É interessante que Emmanuel, ele vai buscar um pequeno trecho de um estudo que ele vai falar sobre... Ele vai falar primeiro sobre a parábola das vinhas, os trabalhadores da vinha, fazendo uma orientação, né, àqueles que iriam dar prosseguimento à tarefa aos discípulos. E depois ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha. E Emmanuel vai buscar esse versículo, né, aqui com o versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, que diz para nós, igual está ali no quadro: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a gente para e pensa sobre edificação. Aqui deve ter engenheiro, construtor aqui na plateia, né, se tem algum. E quando eu comecei a pensar, com o auxílio dos Espíritos, né, de Emmanuel, no livro dos Espíritos, eu pensei mesmo na própria edificação. Quando a gente vai construir uma casa, um prédio, a gente pensa na base, né, na sustentação. E normalmente um alicerce de uma casa, hoje tem umas engenharias modernas, mas quando a gente fazia o alicerce da nossa casa, a gente utiliza o quê para fazer o alicerce? Pedra, né? A gente faz o alicerce com areia, pedra, cimento. Então, é a base, é a sustentação. A rocha é a sustentação de um edifício. E eu lembrei também que lá no final da década de 90, início dos anos 2000, construíram um conjunto de apartamentos, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, que haviam utilizado como areia para aquela construção, areia do mar. E o prédio desabou. As pessoas tiveram que sair, né, correndo ali dos edifícios, começou a ter uma rachadura, e aquela construção, até uma construção, né, de alto padrão, ela foi
ruída, porque a base não foi a base ideal. E aí, quando a gente começa a pensar, por que Jesus falou, né, de se construir a casa sobre a rocha? E que rocha é essa? Emmanuel e o pessoal lá do Grupo Emmanuel, lá de Belo Horizonte, que iniciou praticamente em Minas Gerais o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, aquele estudo que a gente faz aqui às sextas-feiras, né? Quem quiser pode estar convidado, vai dizer para nós que a base, toda sustentação de nossa vida, por isso que homens de fé é aquele que sustentou a base, tem a base ali, a sustentação da rocha, a nossa rocha, a nossa base é o Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus é a base de toda a movimentação que a gente deve fazer aqui na Terra. E o Emmanuel vai começar dizendo para nós, logo aqui no capítulo, no primeiro parágrafo, da seguinte maneira: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Então, nós vamos pensar no grande divulgador do Evangelho, após, né, a volta do Cristo ao mundo espiritual, foi Paulo. Paulo de Tarso foi aquele vaso escolhido por Jesus, alguém que ainda não tinha compreendido Jesus, no tempo em que Jesus ainda estava aqui na terra, nos primeiros momentos do movimento cristão na terra, na Casa do Caminho. A gente vai ver Paulo ouvindo uma pregação, né, uma fala de Gesiel, na época já Estevão, e ele se sente extremamente incomodado, porque ele ainda não conhecia o Cristo da maneira com que era necessário para ele se tornar o grande divulgador do Evangelho. Então, quando a gente pensa nessas expressões máximas do cristianismo, Paulo de Tarso, o próprio Pedro, a gente avança um pouquinho mais, a gente vai lembrar de um Francisco de Assis. A gente fica pensando assim, por que Emmanuel vai falar, né, vai trazer essas expressões máximas e vai colocar exatamente na casa edificada sobre a rocha? E aí ele vai dizer para nós que nessa galeria dos tipos veneráveis da fé, somente isso aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não esqueceram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Olha que coisa, né? Você pega uma frase de Emmanuel, um primeiro parágrafo, e ele te dá material de meditação para muito tempo. E quando a gente para e pensa, né, que eles não olvidaram, eles não esqueceram a vigilância de si próprio, e Jesus vai falar que toda a casa precisa ser edificada sobre a rocha, a gente vai pensar que esses espíritos que conseguiram ali efetivar o trabalho de divulgação do Evangelho, eles não se esqueceram de cuidar da casa íntima. E muitas vezes a gente fica se perguntando, né, como que eles chegaram a essa situação? Na questão 884 do Livro dos Espíritos, onde vai falar da perfeição moral, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Eu vou traduzir aqui, porque ela é comprida, ela é grande, é uma pergunta grande, mas é como se ele perguntasse assim: esses espíritos, esses embaixadores, essas expressões máximas do cristianismo, como que eles chegaram a isso? Será que eles chegaram prontos? Será que a gente já chega pronto no momento em que a gente, né, já consegue expressar através da nossa própria vida diária, na nossa conduta diária, o Evangelho de Jesus? E os Espíritos vão falar: esses lutaram outrora e venceram. Então, para nós chegarmos, né, a vivenciar esse Evangelho, é preciso uma trajetória, uma estrada, uma edificação, uma construção que requer planejamento, trabalho e perseverança. Então, nenhum desses vultos do cristianismo que hoje a gente estuda, que hoje a gente, né, ouve falar, que são os nossos exemplos, eles não chegaram a essa condição de maneira fácil. Eles precisaram ter um planejamento,
um planejamento de vida, um planejamento de espírito, trabalharam e perseveraram. Então, o convite de Emmanuel para nós, o convite de Jesus para nós nessa manhã é a gente meditar nessa tarefa que a gente tem, né? Seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, porque o Emmanuel vai dizer para nós no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que abre, né, a coleção dos livrinhos que a gente estuda aqui, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, que foi o último que a gente refletiu. Ele vai dizer que não existe diferença entre o templo e a oficina. Então, quando a gente vem à casa espírita fazer um estudo, ouvir uma palestra, é para a gente amealhar esse conhecimento, buscar essas energias boas e aplicá-las na nossa vida lá fora. Foi exatamente aquilo que esses grandes vultos do Evangelho fizeram. Eles compreenderam a mensagem de Jesus, passaram dificuldades enormes para poder vencer a si mesmos e conseguir colocar em prática. É por isso que no Livro dos Espíritos fala lá que esses lutaram outrora, no passado, né? E já tiveram essa luta anterior. Por isso que eles venceram a barreira de si mesmo e fazem o bem espontaneamente. A gente estava conversando hoje de manhã, no nosso estudo aqui, e o Marcelo até lembrou, né, Marcelo, que o nosso coração, né, ele bate sem a gente pensar. Então, quando nós tivermos já esse evangelho introjetado na gente e praticarmos o bem, esse bem ele vai sair espontâneo. A gente nem vai precisar pensar se a gente está fazendo o bem ou não. Ele vai ser de uma maneira tão espontânea como a gente também não precisa raciocinar se o nosso coração está batendo, se o nosso rim está funcionando. Isso é um automatismo do próprio corpo físico que chegou a esse estado tal no processo de evolução que a gente não precisa ficar pensando. Está batendo tantos por minuto, tantos por segundo. Será que o rim está funcionando? Será que não? O fígado está processando? Não está processando? O cérebro está pensando? Não está pensando? Não é, é automático. Assim será, né, como é para esses vultos, fazer ali que o evangelho ele saia de maneira espontânea, não só nas palavras, e Emmanuel vai dizer isso para nós. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Então ele volta lá. Todo aquele que escuta. Escutar é aquele que ouve com atenção. Escutar é ouvir com atenção. As minhas palavras e a prática é semelhante à rocha. Tem base segura. Mas base segura através de quê? Da prática desses ensinamentos. E muitas vezes a gente fica pensando, mas como que eu vou praticar? Né? Vou entregar a cesta básica, vou fazer visita, tudo isso é prática. Mas a prática maior é esse movimento que a gente vai fazendo dentro da gente quando enfrentamos dificuldades lá fora ou aqui dentro, porque as de fora é mais fácil, as aqui de dentro são mais difíceis. Né? Quando a gente se depara que, apesar de já estar vindo na casa espírita, estudando, indo na igreja, procurando, nós somos, às vezes, muitas vezes, às vezes, várias vezes durante um dia, assaltados, né? Por palavras, por sentimentos, por ações que a gente ainda não quer fazer, que a gente não quer mais praticar. Né? Um pensamento negativo, uma palavra que a gente fala de incompreensão, de aspereza para o outro. Isso que a gente não quer mais fazer, mas a gente ainda é assaltado. Vem, sai de dentro. Por isso que essa edificação dessa casa, ela não é lá fora. Ela é primeiramente dentro da gente. É por isso que ele foi falando ali dos grandes veneráveis do Espírito, do caminho, né?
dos primeiros cristãos, dos cristãos que conseguiram superar as suas próprias dificuldades e limitações. Quando a gente lembra de um Pedro que prometeu para Jesus que ia defendê-lo, que ia estar com ele até a morte, e no momento crucial nega 3 vezes, e que o olhar do Cristo, conforme nos traz, o próprio Evangelho, o livro Boa Nova vai falar isso para nós, que quando Jesus olha para ele, quando estava preso, aquele olhar de amor, aquilo que fez a transformação de Pedro. A grande transformação de Pedro, ela não foi naqueles 3 anos que ele ficou caminhando com Cristo. E olha que Jesus fez da casa de Pedro, o seu lugar de atender as pessoas. O primeiro culto do Evangelho no lar, que a gente conhece, foi feito na casa de Pedro. E naquele momento de desafio, onde ele precisava dar esse testemunho máximo, ele deu uma vacilada. E aquele olhar do Cristo para ele fez movimentações enormes. E quem conhece, quem já leu Paulo Estevam e conhece a história do cristianismo, vai pensar, que Pedro também foi chamado pedra, foi chamado de rocha. Por quê? Porque ele vivenciou todo esse processo interno de vencer a si mesmo para poder ter condições, de ser o exemplo, de praticar aquelas palavras que ele havia ouvido do Mestre. Os exemplos que Jesus trazia. Porque ele era muito íntimo de Jesus. A gente para pensar, a intimidade de Pedro com Jesus, ela era muito grande. E Pedro é uma figura muito bacana. Eu gosto muito de estudar Pedro. Eu acho ele uma figura muito bacana porque ele representa muito de nós. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas. E ele não tinha medo de perguntar, de se colocar. Muitas vezes a gente fica com esse certo receio de abrir o nosso coração para Deus, de abrir o nosso coração para Jesus, para que essa edificação desse reino de Deus possa estar dentro da gente. Então, essas pessoas, elas praticaram, elas colocaram tudo aquilo que elas viram na própria vida, nos testemunhos que elas davam. E o convite para nós hoje é para a gente olhar para a gente mesmo e pensar, o quanto que eu posso fazer? Não o que o outro faz, mas e eu? O que eu já me alhei dentro do meu coração, da minha mente, dos meus sentimentos? O que eu tenho de bom para doar? Que muitas das vezes a gente fica naquela situação de que, eu não posso, eu não consigo, eu sou tão imperfeito. Mas nós carregamos dentro de nós a centelha divina. Ela está dentro da gente. O Evangelho, a lei divina, está na nossa consciência. Então a gente precisa de fazer esse movimento, de buscar com humildade, com alegria. Porque o caminho é igual para todos, não tem diferença. Quando perguntaram-se como que Deus criou os espíritos, simples e ignorante. Então, todos nós fomos criados simples e ignorante. O próprio Cristo foi criado simples e ignorante. Porque ele foi criado por Deus. Então, quando a gente para e começa a refletir nessas questões, a gente vê que nós temos uma potencialidade muito grande. Que nós podemos, sim, ser, essa pedra, pegar esse Evangelho, que é essa pedra angular para nós, que é a nossa base de segurança, e fazer com que ele saia de dentro da gente. Porque quem ouve e a pratica, é aquele que segue Jesus, são os discípulos de Jesus. E Emmanuel continua, daí se conclui que os homens de fé não são aqueles palavrosos e entusiastas, mas são os portadores igualmente da atenção. Não está lá, escutar não é
ouvir com atenção, ouvir não é escutar com atenção, que escutaram com atenção e da boa vontade. Da boa vontade. Quando a gente ouve a palavra boa vontade, a gente pensa, mas por que boa vontade? Porque existe vontade má. Ou não existe? Quando a gente é convidado a fazer um trabalho, a gente fica assim, não sei se eu vou. A gente vê a pia cheia de louça lá para lavar, com esse frio, panela para arear, e a gente fica assim, que preguiça, será que eu vou arear? Será que eu não vou? Vou deixar para o outro. Aí uma má vontade. A gente está com a má vontade, né? Agora, a boa vontade não, é a vontade boa, aquela vontade que faz que movimente as energias positivas dentro da gente para a gente executar uma tarefa, seja ela qual for. A tarefa de varrer os ceareiros aqui é uma tarefa de boa vontade, de manhã cedo. A tarefa de arrumar a cama quando levanta é uma tarefa de boa vontade. Então, quando a gente presta atenção, né, e utiliza a boa vontade, perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual, olha a profundidade disso aqui, né, para o trabalho de aplicação no esforço diário. E aí, eu fui lá no livro dos Espíritos, que eu vou confessar para vocês. Pegar uma mensagem do Emmanuel para a gente refletir é difícil, não é fácil não. Porque ela começa a movimentar as coisas dentro da gente. Né? Que nem diz o Haroldo, né? Os primeiros ouvidos que escutam são os meus. Então, assim, a gente vai buscar. E lá na questão 906, que ainda é da perfeição moral, vai dizer assim... Como é que a gente faz isso? Eu fico pensando, como é que eu faço isso, né? Ele vai dizer para nós assim, essa aplicação no esforço diário. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus. Sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más. Olha a frase que os Espíritos estão respondendo para nós. Eu vou repetir. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus. Sobretudo, na lei de amor, de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más. Se a minha é uma boa vontade ou se a minha é uma má vontade. Então, os Espíritos vão dizendo para nós, a cada instante, que não é sobre o outro, é sobre mim. O que eu faço com os ensinamentos que eu já conheço do Evangelho. E ele vai continuar para nós. Aí vem o Emmanuel. Emmanuel é ótimo, né, gente? Eu fico muito feliz com o Emmanuel. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Olha o consolo. Doutrina espírita é consolação pura. Então, todos, sem exceção, o que está dizendo? Todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Então, ele está afirmando para nós, é uma afirmativa. Todos nós que já conhecemos o Evangelho, seguiremos, né, para essa segurança da fé, todos. Mas aí vem uma conjunção adversativa, né? Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados. O que é a moderação? Aí eu fiquei pensando e meditando nisso, né? Esses homens moderados são aqueles que fazem o trabalho sem alardear. Que a própria vida deles é o trabalho. E muitas vezes eles vão descobrir lá na frente, ou melhor, lá no mundo espiritual, quando a nossa consciência
mostra, fala mais alto para nós, porque a gente não está preso, né, nos grilhões da matéria, é que vão perceber o quanto caminharam. Então, vai trabalhando, vai no esforço, aquilo vai sendo natural, vão vencendo as dificuldades e lá na frente vão descobrir o quanto caminharam, o quanto fizeram de bem. E aí a gente volta lá no Paulo. O Paulo, no início, ele sofreu muitas dificuldades. Eu me lembro, na narrativa de Paulo, o momento em que ele que ele já tinha andado, que ele já tinha começado a pregar o evangelho, já tinha passado dificuldades, ele tinha sido, né, assaltado, estava sem dinheiro, sem comida, a única coisa que restou para ele foi o pergaminho lá, né, os escritos de Mateus que estavam enroladinho, que ele escondia, que ele guardava dentro da roupa dele, ficava guardado ali, muito bem guardado, e ele só tinha uma caverna para ele poder passar a noite, com fome, com frio, e num processo ali de desânimo, de tristeza, já tinha sido rejeitado pela família, aquela confusão toda. E aí Abigail, né, num sono, num processo ali de desdobramento praticamente, Abigail vai aparecer para ele, vai conversar com ele, vai tirar ele daquela situação, vai fazê-lo refletir o porquê que ele estava naquela situação. E vai falar para ele as 4 palavras que a gente repete, mas que lá no Paulo Estevão, ela está desdobrada. Primeiro ela vai dizer para ele, ama. Aí quando nós vamos ler, aí o convite é para ler, tem na biblioteca aqui do Ceareiros, quem ainda não leu pode pegar emprestado, é de graça. Ela vai desdobrar uma série de comportamentos que ele precisa ter para ele aprender a amar. Depois ela continua falando com ele, ele dá uma retrucada, ele fala alguma coisa, ainda esboçando aquele desânimo, ela vai dizer para ele, trabalha. E vai dizer do valor do trabalho, em nome do Cristo. Depois ele vai continuar ainda falando das dificuldades, né? Ele vai relembrar da própria morte de Estevão, do que havia acontecido com a própria Abigail, diante daquela situação difícil, do apedrejamento de Estevão. Ela vai dizer para ele, espera. Mas não espera na inatividade, não. Essa espera do trabalho, do concurso, da tarefa, da luta interna e da luta externa que a gente tem na vida. Depois vai falar com ele, perdoa. Então, ama, trabalha, espera, perdoa. E aí a gente lembra de outra coisa. É sempre 4 palavras, não sei porquê, ainda vou tentar descobrir porquê, mas é interessante, né? Que a própria Alcione, séculos depois, vai dizer que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E a gente volta aqui no versículo 7 de Mateus. Pois sou daquele que escuta minhas palavras, escuta, conhece, e as pratica, coloca em prática. É semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quando a gente busca o Evangelho, né, a gente vai estudando, a gente vai percebendo que o convite todo de Jesus para nós, para todos nós, é aquele convite da movimentação. Mas não daquela movimentação que a gente só faz barulho, por isso que os homens moderados. É aqueles que fazem, sem fazer muito estardalhaço, e quando você observa, você nem sabe quem fez a obra já está pronta. Porque eles são moderados, eles não precisam fazer grandes barulhos. É esse o convite de Emmanuel para nós. Registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Então, as bases do Evangelho, a rocha,
a edificação da nossa casa mental. E tem uma outra mensagem que chama Edificações, que vai falar sobre essa edificação nossa, do nossa casa mental, dessa construção que a gente vai fazendo através do processo de evolução, essa edificação que a gente vai fazer em torno de nós. A gente acabou de estudar na sexta-feira o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e ele encerra assim: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. A gente sabe que a perfeição absoluta é com Deus, mas nós podemos aproximar cada vez mais de Deus. Jesus não falou no Evangelho de João que eu e o Pai somos um? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus? Então, essa comunhão com Deus, a gente vai construindo nas tarefas diárias, mas nas bases cristãs. Varrer a casa, lavar a louça, arrumar a cama, andar na rua, pensarmos como espíritos que somos, buscando refletir cada dia se nós estamos ou não conforme a questão 906, colocando, pesando na balança se nós estamos executando as nossas tarefas na base da lei de Deus, da justiça, do amor e da caridade. Não se iludam, porque eu não consigo fazer isso ainda. É um desafio para mim, assim como é para todo mundo. Mas cada vez que a gente consegue um tiquinho assim, bem petitico, como se fosse ali aquela fé do grão de mostarda, que está no Evangelho, se tivesse fé como grão de mostarda, quando a gente começa a perceber que em algumas situações a gente já consegue ficar com a boquinha fechada, não dar, não responder, ou simplesmente quando tem uma conversação desagradável, porque a gente vive em sociedade, não vive? A gente trabalha fora, todo mundo aqui trabalha, A gente convive com os colegas de trabalho. E às vezes com aquelas conversinhas que não tem meio desagradável no trabalho, se a gente consegue silenciar, não entrar na faixa mental e elevar o pensamento a Deus, a gente já fez uma coisa enorme. Porque não demos o quê? Vazão à maledicência. Então, são essas pequenas coisas do nosso dia a dia, nas ocasiões que se nos apresentam a cada instante, é que nós vamos conseguindo, aos poucos, alcançar a fortaleza de um Paulo de Tarso, a fortaleza de um Pedro, a fortaleza de um Chico Xavier, que ao tempo todo, a gente não se ilude, o tempo todo o Chico Xavier, ele era convidado a expressar no seu dia a dia o quanto que a Boa Nova já tinha entrado no coração dele. Tem até a história da surra de Bíblia, que ele tomou uma surra de Bíblia do padre, Tem as espetadas que ele levou quando criança, da sua madrinha. Tem as dificuldades que enfrentava na família com irmãos enfermos. E muitas vezes era desafiado: mas você cura todo mundo e não vai, você tem palavras de consolo para todo mundo, e seu irmão está aí, desequilibrado, com problemas mentais. E ele convivendo ali no mundo, trazendo o quê? A moderação. Através da palavra, da calma, da tranquilidade, da serenidade. Então, quando Emmanuel vem lembrar para nós dessas expressões máximas do cristianismo, não é para nos desanimar, é para nos animar. Dizer, eles venceram. Eles conseguiram superar as dificuldades, conseguiram fazer a transformação moral que está lá no Sede Perfeitos, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É 16 ou 17, hein? Vocês lembram aí, os colegas? Acho que é 16 mesmo, Sede Perfeitos, vão lá, vocês vão achar. 17, senhor Geraldo? Obrigado.
E ele vai dizer que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más tendências. Então Jesus, ele não pede um espírito pronto, porque isso não é possível de acontecer. Nós somos criados simples e ignorantes. E estamos aí nessa estrada evolutiva, nessa caminhada. E hoje é a melhor caminhada que a gente está. Hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo. Espero, que seja. Amanhã serei a melhor versão de hoje. Então, porque o Espírito ele não volta. A gente tem que lembrar disso. A gente não anda para trás. Nós não somos, apesar de que caranguejo não anda para trás, ele anda de lado, Nós não andamos para trás. Na nossa estrada evolutiva enquanto Espírito não existe marcha ré do carro, A gente e anda para trás, A gente passa a marcha ré e vai para trás. Não. Nós sempre vamos para frente. A gente pode ficar estacionado. A marcha pode não entrar, a primeira pode não entrar, a segunda pode não entrar, a terceira pode não entrar, a gente pode ficar estacionado. Mas voltar é impossível. A roda do progresso, ela vai nos levar. Agora, cabe a nós escolhermos da maneira que a gente vai. Nós temos o livre-arbítrio. Quando nós escolhermos seguir as bases do Evangelho, pensar em Jesus, pensar em Deus, nos momentos de aflição e também nos momentos de alegria, porque quando a gente está aflita, a gente busca. A gente vem na casa espírita, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vem aqui, vai na FEAC, vai na casa espírita, vai na casa do caminho, vai no amor ao próximo, vai na FEAB, quando a coisa está apertada. Mas e quando está tudo mais tranquilo? Como que nós nos comportamos? A gente lembra de elevar o pensamento a Jesus, a Deus, quando o barco não está na tempestade? Ou só quando chega a tempestade, igual os discípulos fizeram quando Jesus estava lá quietinho, lá no barco, lá descansando um bocadinho? Se é que Jesus descansava, A gente não sabe, fica difícil para a gente entender. Mas, quando a gente está bem, a gente busca elevar o pensamento, agradecer nos momentos de alegria, ou a gente só vive na alegria? Aí depois vem as dificuldades e como que a gente está ali por dentro. Então, esse é o convite que Jesus está fazendo. Ele vai dizer para nós: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado. Por que o concurso da palavra é sagrado? Porque é com ela que nós nos comunicamos com o mundo e nos comunicamos com o próximo. Mesmo aqueles nossos irmãos que são surdos, eles têm a comunicação Libras, eles se comunicam. Então, todo ser humano se comunica. Mesmo aqueles que não falam, se comunicam. Mesmo aqueles que estão numa cama, adoecidos, sem poder falar, eles se comunicam. Eles se comunicam com a resignação, com o comportamento que tem perante a doença. Então, a palavra não é só a palavra dita, falada. A palavra, ela é muito mais, ela é escrita. Como que Emmanuel se comunica conosco? Através da psicografia. Através dos livros. Então, a palavra que está escrita aqui, nessa folhinha, porque eu imprimi, mas que está escrita nesse livro aqui, do capítulo 9, é uma comunicação. Então, ele está dizendo para nós que não só o serviço, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Então, falar é indispensável. Mas, aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. Silêncio é difícil, Eu fico pensando nos filhos da gente, quando eles começam, Quando eles são menores, eles ficam assim: mãe, posso isso? Deixa eu fazer isso? Não é assim? Mas eu posso. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até que a gente cansa. Não é assim? Aí a gente, o que faz? Muitas vezes a gente cede. Ou então a gente entra numa altercação.
começa a discutir com a criança, querendo falar em pé de igualdade. Ao passo que quando a gente silencia, ela está ali naquele processo de agitação mental, de agitação física, ou mesmo até de palavras, e a gente respira e fica em silêncio, não passa 2, 3 segundos, a criança percebe o silêncio e ela modifica. E ela modifica o comportamento dela. Então, muitas das vezes, o valor do silêncio, ele é muito maior. Quando alguém nos fere, fala alguma palavra que nos causou mágoa, que nos causou tristeza, ao invés de a gente revidar na mesma altura, a gente silencia e espera. Conta até 10. Ou então faz igual o Chico, coloca água na boca e fica com ela ali, né? Já tentaram colocar água na boca e ficar com a água na boca ali, paradinha? Chega um momento que a gente não consegue, a gente tem que engolir, né? Mas aqueles momentos é o momento do silêncio. É o momento da reflexão para quando que a palavra tem que sair ou não, ela saia com mais equilíbrio, com mais reflexão. Porque a gente é capaz de reflexionar. E ele continua para nós. A seu tempo, na obra superior de afirmação. Deixa eu olhar para lá e vai ser melhor. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. É sempre interessante a gente pensar que o Emmanuel, como os benfeitores espirituais, todo o final de um texto, ou o texto inteiro, ele é para a nossa reflexão íntima. É para a gente voltar para dentro da gente, para a gente edificar com segurança, através da prática do Evangelho, no nosso dia a dia, esse edifício interno. No livro Boa Nova, no capítulo 3 ou 4, acho que é o 4 mesmo, né? Quando Jesus é questionado, que ele está olhando para Jerusalém, assim para o templo de Jerusalém, ele sai, alguns sacerdotes, doutores da lei de dentro do templo, e um deles é atraído pelo magnetismo de Jesus, porque a gente acha que ele está olhando, que ele simplesmente resolveu olhar e ver um nazareno lá, né? Mas ele é atraído pelo magnetismo de Jesus. E esse doutor da lei vai perguntar para Jesus: o que fazes aí, Nazareno, observando? Ele vira para Jesus e vai perguntar, né? É o Anás que vai fazer isso. E Jesus vai falar para ele que ele está ali para construir o reino dos céus. Aí ele vai fazer uma pergunta para ele. Interessante as perguntas, né, nossas, que ainda não compreendemos direito o Evangelho. Vai perguntar assim: por um acaso, para construir esse reino, você conhece algum poderoso? Vai ter algum exército que vai te ajudar? Como que você pode falar dessa construção do reino de Deus? Não, eu vou construir o reino de Deus, não é num palácio, nada, não, no coração dos homens. No coração dos homens. E aí ele vai perguntar: mas como que você vai fazer isso? Não, eu vou utilizar os homens simples do mundo, assim, eu estou falando com as minhas palavras, depois vocês vão lá conferir, porque eu não consegui decorar. Teve uma época que eu estava com ele decoradinho na minha cabeça, agora já sumiu um bocado. Mas ele vai dizer assim para nós, que é dentro de nós. Então, essa edificação, né, dessas palavras praticadas, essa edificação dessa casa sobre a rocha, é dentro da gente. Porque é para isso que Jesus veio. E ele vai responder isso para o sacerdote que não conseguiu compreender que ele ia utilizar do material do amor para fazer isso. A edificação, os tijolinhos para essa construção dentro da gente, é através do amor. Então, o convite nessa manhã para nós é que a gente passe realmente, né, pese a cada dia os nossos atos na balança da lei de justiça, de amor e de caridade.
A semelhança daquilo que Santo Agostinho nos ajuda, nos ensina a fazer, né? Que é o conhecimento de si mesmo, que está na 919. Mas a 919A, ela é um roteiro. Ela é um roteiro. E uma frase pequenininha que ele vai utilizar é para a gente pensar: o que eu tenho obrado no meu dia? Contra Deus, contra o meu próximo e contra mim mesmo. A reflexão que Santo Agostinho faz é nessas três vertentes. O que eu fiz contra Deus? O que eu ofendi? Né? O que eu fiz contra Deus, contra o meu próximo e contra mim mesmo? Então, essas reflexões é que a Emmanuel está convidando. E para a gente terminar, eu vou só ler a última frase aqui, aquela que eu gostei, né, que eu achei muito legal para a gente terminar. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Então, o convite é esse, para que sigamos, né, firmes, perseverantes para a construção desse reino de Deus dentro da gente. Porque o material está aí, o Evangelho, e o trabalho de construção é feito por nós. Agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de ter refletido aí essa mensagem e que Jesus nos ampare e nos fortaleça. Bom dia, gente. Que não tive oportunidade de cumprimentar ainda, né? Que Jesus continue abençoando aí a jornada da Denise, né? Nós vamos agora aproveitar esses instantes de reflexão, né? De conversa, onde a gente busca realmente escutar a mensagem do Cristo, né? Para a gente fazer a nossa prece, conversar intimamente com Ele, né? Nós vamos, nesse instante, agradecer a Jesus, o nosso Mestre, pela manhã acolhedora, esse céu tão lindo, o ar puro que abundante nos alimenta. Agradecer ao Jesus cada oportunidade que nós temos de praticar, de descobrir a força do homem de fé, de descobrir a potencialidade do homem de fé, de descobrir que o homem de fé é filho de Deus, criado para a perfeição. E rogarmos a Jesus que nos fortaleça, para que nós possamos praticar a nossa fé, para que nós possamos, Senhor, encontrar nela o alívio e o renovar da esperança que todos nós ansiamos em todo instante. Que Jesus abençoe e ilumine a nossa semana e que nós possamos, Senhor, seguir envoltos na Tua paz e no Teu amor. Muito obrigado, assim seja.